convidado do Conversa com Autores é o Rafael Velasquez Saavedra da Silva, ele que é sócio da TecBiz. A empresa TecBiz Forense Digital é uma empresa especializada em tecnologia aplicada à inteligência, aplicada à perícia forense, investigação corporativa e também inteligência cibernética. Sob todas as perspectivas, essa empresa tem sido um importante aliado no enfrentamento da criminalidade. O Rafael também é formado em ciência da computação, com pós-graduação em gestão de projetos pelo IETEC e MBA em gestão empresarial pela FGV, pela Universidade de Ohio, nos Estados Unidos, certificado PMP, MCTS e CSN. Então, esse é o Rafael Velasquez, um profissional que eu tenho muita admiração e tenho também muita gratidão pelo que ele tem feito, principalmente para o enfrentamento da criminalidade, para o fortalecimento das instituições, de todas as instituições da persecução penal. O Brasil precisa de pessoas que realmente façam a sua parte no enfrentamento do crime, e o Rafael, ele tem sido um personagem muito importante nesse trabalho. Rafael, você também tem feito palestras em diversos eventos relacionados com computação forense, criminalística, investigação em fontes abertas, né? Tecnologia aplicada ao combate à criminalidade. Inclusive, nós estivemos juntos, eu tive o privilégio de participar também do IACC. Depois, se o Rafael puder falar um pouquinho sobre esse importante evento, um dos principais eventos dessa área no Brasil, e que o Rafael, além de colaborar, foi um dos principais colaboradores do evento, um evento da Associação dos Delegados da Polícia Federal, Associação dos Delegados da Polícia do Estado de São Paulo, Sindicato dos Delegados da Polícia Federal, Sindicato dos Delegados da Polícia Civil do Estado de São Paulo. Enfim, você poderia também falar um pouquinho sobre isso. E só encerrando as apresentações, eu acabei fazendo um resumo de alguns pontos do currículo do Rafael, mas ele também é professor em diversas universidades, em alguns programas de pós-graduação, na área de gerência de projetos e gestão de equipes. Inclusive, um dos últimos eventos que eu participei antes de ter início a pandemia foi em São José do Rio Preto. Inclusive, foi um evento que eu comentei sobre o Rafael, porque eu comentei, claro, seria interessante ter uma palestra dele e tudo mais, e aí falar, não, mas ele é professor da casa, né? E da aula. Foi mesmo, grata coincidência. Muito, realmente. Ele é muito querido ali em São José do Rio Preto. E a última vez que nós estivemos juntos, naquele evento, a penúltima vez que estivemos juntos, naquele evento em São José do Rio Preto, que a Associação dos Delegados promoveu, eu achei interessante, eu até comentei isso, como que nós temos diversos amigos em comum, né? Pessoas que eu admiro muito, eu percebi que ele admira muito e que também admiram muito todo o trabalho que ele tem desenvolvido. Então, parabéns por tudo que você tem feito, principalmente nessa área da aplicação da tecnologia no enfrentamento da criminalidade. Eu tenho falado que é um dos pontos que eu mais tenho afeição para aprender, para estudar e para disseminar informações nesse sentido. Mas é isso, esse é o Rafael. Queria até começar, já posso começar a fazer algumas perguntas? Por gentileza, primeiro agradeço essa introdução. De fato, são muitos amigos em comum. Assim, antes de a gente entrar já nos detalhes do livro, um pouquinho mais, eu só queria deixar esse ponto claro também, assim, para nós na TecBiz, não só no aspecto profissional, mas no pessoal, a gente tenta e faz o máximo possível para tornar a sociedade mais justa e mais segura, né? É o lema nosso lá no escritório. A gente tem uma atuação muito bacana, tanto nas esferas estaduais, junto às polícias judiciárias e ministérios públicos, como também na esfera federal, junto à Polícia Federal e alguns órgãos também de defesa brasileiros. E a gente tem, assim, eu tenho plena consciência que indiretamente, porque os grandes protagonistas são vocês, né, que estão direto na lida, no combate ao crime, mas que nós, indiretamente, temos um papel também bastante relevante em trazer o que tem de melhor no mundo e o que tem de mais avançado para o combate ao crime. Eu falo que se a tecnologia, as empresas privadas e a polícia
não se organizar e trabalhar junto, nós enfrentamos do lado de lá um crime que, de fato, ele é organizado. Né? A gente tem percebido nos últimos anos um avanço, infelizmente, né, um avanço grande do crime organizado, e a gente ter condições de combater isso é, para a gente, uma questão de honra e uma questão basilar na TecBiz, né? Assim, então, isso, conte com a gente sempre. Muito legal. A gente sabe disso e, como eu falei, temos acompanhado tudo que tem sido feito para o aprimoramento das instituições que enfrentam a criminalidade e também essa perspectiva da utilização da tecnologia nesse enfrentamento. Isso aí é fantástico. Eu sou um apaixonado por esse tema e, enfim, como eu te falei hoje, eu falei, olha, se pudesse eu ficaria horas e horas trocando Isso é um ideias sobre prazer. esses temas, né? Mas olha, deixa eu te fazer uma pergunta. Com o avanço tecnológico, quais são os principais desafios que as forças de segurança enfrentam no dia a dia? A partir do momento que se pretende combater o crime, promover a investigação criminal ou qualquer enfrentamento, né, dentro das atribuições constitucionais de cada instituição, quais são os principais desafios que você vislumbra e eventuais perspectivas sobre como buscar uma melhoria nesse enfrentamento? Bacana. Obrigado aí pela pergunta, muito interessante. Na verdade, eu esbarro com esse tipo de pergunta assim, com uma frequência grande em palestras, em eventos que eu vou. E assim, eu falo que os desafios eles são diversos, mas eu queria citar alguns dentro do nosso tempo, que ele é um tempo finito, que é o volume de informações, né? Se outrora, a gente imagina, talvez 10 anos atrás, 12 anos atrás, os telefones, eles tinham 64 megas, assim, vou tentar não ser tão técnico nesse bate-papo nosso, é um bate-papo informal, mas hoje a gente tem telefones de 1 tera. Então, em algo em torno de 12 a 13 anos, houve um avanço muito grande na capacidade de armazenamento. Então, um dos grandes pilares e um dos grandes desafios é a capacidade de lidar com um volume de dados imenso. Né? Acho que isso foi, inclusive, discutido em algumas lives com outros autores, conceitos como Big Data policial e um volume de informação monstruoso. E mais, né? O volume de informação não está apenas no telefone. Você imagina hoje que a gente tem dados em nuvem, os Dropbox, SharePoints, OneDrives e soluções de nuvem como o próprio Google, Facebook, WhatsApp, como também, por exemplo, drones, também hoje já é um alvo de grandes investigações, a captura e a extração de dados de drones, e tradicionais, computadores, servidores. E eu acho que um dos grandes desafios, pensando um pouco no futuro, você imagina, por exemplo, aqui o relógio da Apple, gente, pelo amor de Deus, não é propaganda da Apple não, mas esses wearables, né, que é um termo inglês, mas que na verdade traduz mais ou menos como os vestíveis, né? Hoje o telefone ele registra uma série de informações. Doutor Igor, por que talvez daqui a um ano, ou hoje, já não seja necessário extrair o dado, por exemplo, de um telefone numa cena de crime? Isso são elementos importantes. Então, o primeiro desafio é o volume de informações e a capacidade de ter que buscar essas informações em fontes diferentes. Né? Então, assim, esses dois grandes desafios, que é o volume e a diversidade da informação, eles acabam nos apresentando, para quem trabalha com tecnologia na área de investigação, ele apresenta desafios super interessantes. E o outro, que eu pego muito pelo Brasil, que a gente mora num continente, né? O Brasil ele é muito mais do que um território, do que um país. E são realidades muito diferentes. Quando você vai, por exemplo, ao Amazonas, você tem uma estrutura, quando você vai a São Paulo, Rio Grande do Sul e outros estados, são realidades muito diferentes. E quando a gente adentra a segurança pública e, por exemplo, saímos da esfera dessa investigação dos crimes que a Polícia Judiciária acompanha, mas se você imagina no sistema penal, a complexidade que são os telefones dentro das celas, os telefones nos presídios. E só uma curiosidade, um caso aqui para contar, assim, não vou entrar em detalhes de qual estado, mas eu participei, enfim, e me contaram que num determinado presídio, ao pegar uma pessoa tentando entrar com o telefone, pasme, eram 20 telefones no estômago da pessoa. Claro que não era um iPhone 11, um iPhone X. Né? Eram pequenos telefones
que estavam no estômago da pessoa que ia fazer a visita. Então, perceba, ao mesmo tempo que se investiga colarinho branco como crimes de corrupção e você tem alvos que são de altíssimo poder aquisitivo, você tem uma outra realidade num país continental de uma pobreza e de uma criminalidade muito fragmentada em pequenos locais, como comunidades, e você tem artefatos tecnológicos muito diferentes, né? Então, país continental, diversidade de dispositivos e volume de informações, eu acho que, entre outros, são grandes desafios que a gente tem, né? Além de questões legais, assim, como o doutor Igor me apresentou, eu não sou advogado, não tenho formação jurídica, pelo contrário, né? Isso são... sempre falo com os doutores para poder me apoiar, mas, enfim, numa esfera não jurídica, entendo que esses três são os grandes desafios. Interessante. Realmente, a gente tem que acompanhar isso. É muito interessante que cada vez mais a tecnologia ela vai fazendo parte do dia a dia das pessoas e dentro dessa ideia, também, a partir do momento que existe a prática de crimes, os crimes eles muitas vezes têm relação com a tecnologia ou a tecnologia é um elemento importante para a elucidação daquele delito. Você apresentou o exemplo do relógio, do celular. Já ocorreram casos, e não foram vários casos, que a extração desse tipo de informação realmente ajudou bastante a identificação dos autores dos crimes. Eu poderia também até falar casos práticos que nós vivenciamos e que é possível dizer que existe um aumento muito grande, né, um incremento nas situações em que esse tipo de recurso tem sido imprescindível para a investigação. Até por isso existe aquela ideia, aquele conceito que eu tenho defendido bastante, que é o da utilização da chamada investigação criminal tecnológica. Temos defendido e temos falado bastante também da investigação criminal tradicional. Mas a investigação criminal tradicional ela tem que ser apoiada pela chamada investigação criminal tecnológica, que é um conjunto de possibilidades e técnicas baseadas na utilização da tecnologia para potencializar a investigação criminal, né? E, então, isso realmente é uma realidade. E, nesse sentido, eu quero fazer uma pergunta. Você sabe qual que é o meu ponto de vista sobre isso, né? Pensamos até de forma muito parecida, mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre qual a importância de um smartphone, de um tablet, um celular, um outro recurso para a investigação criminal. Legal, bacana, né? A gente falou um pouquinho de desafios primeiro, sobre a diversidade de fontes de informação. Vamos pegar uma delas, né, que é o smartphone. Eu falo, e eu converso isso muito nas minhas palestras, e com meus funcionários também no escritório, os parceiros de negócio, que se o suspeito não confessa, o telefone ele confessa. Igor, doutor Igor e todo mundo que nos ouve, o telefone hoje ele é, sem sombra de dúvida, um dos grandes armazenadores de informações que muitos de nós, ou talvez a grande maioria, nem sabe que armazena. Por exemplo, quem está aqui nos acompanhando na live hoje e tem, por exemplo, um telefone da Android, qualquer um, Samsung, Motorola, ele tem mecanismos que automaticamente ele faz o trace. O que é isso na prática, né? Ele cria um georreferenciamento de todos os tempos e movimentos dos últimos 30 dias automaticamente. Dando só um exemplo, sem entrar tanto em detalhes, mas o smartphone ele é um elemento importantíssimo na investigação. Eu percebo isso assim, olhando na televisão, como qualquer cidadão, grandes operações, você vê tanto a polícia judiciária de qualquer estado, ou a polícia federal, entra, faz a operação, sai com aqueles sacos com os computadores, laptops e muitas vezes com vários telefones. Só para vocês terem uma noção, hoje nós temos mais de 200 milhões de linhas habilitadas, segundo a Anatel. Então, ele, na prática, tem mais de uma linha do que habitante no país. Então, não é incomum você encontrar pessoas com 2, 3, 4, 5 telefones. E eu queria trazer um dado interessante, até que tem um parceiro israelense, chama Cellebrite, uma empresa assim, bastante conhecida no meio da segurança pública e também dentro do meio corporativo para investigação de smartphone.
eles soltaram um relatório agora em 2020, traz um dado interessante, que basicamente ele traz o seguinte: de todas as investigações que você faz, que você tem, até com ele aberto aqui, o relatório na minha frente, o percentual de vezes que você encontra um telefone. Sabe qual que é o número? 97%. Então, ou seja, hoje não tem nenhum tipo de busca e apreensão que o alvo não é o telefone, né? Então, assim, o telefone ele é um grande fator, ele é uma informação altamente relevante, principalmente porque ele no telefone tem um app chamado WhatsApp, Telegram, entre outros, mas o WhatsApp, sem dúvida, é o mais difundido. E o telefone ele contém uma série de outras informações, como localidade, como fotos, vídeos, enfim. Então, o WhatsApp isso foi só a citação de mas você tem outros elementos importantes na investigação que estão contidos no telefone. Então, 97% das investigações utilizam o telefone como fonte básica de dados. É interessante. Isso é uma realidade e isso tem sido um desafio. É muito gratificante poder vislumbrar uma situação relacionada com o nosso trabalho na Academia de Polícia, que nas primeiras aulas que eu apresentei na Academia de Polícia aqui no estado de São Paulo, 2008, 2009, naquele período praticamente não existiam smartphones. Então era muito incomum a utilização desse tipo de recurso em uma investigação, sem dúvida. O que a gente percebe é que as pessoas passaram a usar mais isso. Em um certo momento, os policiais tinham uma grande dificuldade com relação a esse tema e não era um hábito a extração de informações, nada disso, né? O que nós percebemos, cada vez mais os policiais passaram a acompanhar melhor essa questão, entender mais essas ferramentas. E aí eu posso te falar que há 5 anos, 5 ou 6 anos, ainda assim era um tabu a extração de informações de dispositivos, em especial de celulares. Hoje a realidade é muito diferente. Posso falar aqui pelos policiais civis, delegados aqui do estado de São Paulo. Hoje o pessoal já tem incutido essa ideia da importância de um celular para a investigação de um caso relacionado ao tráfico de drogas, um homicídio, um latrocínio, ou até mesmo um furto, um crime contra a honra, um crime que tem uma gravidade inferior. Então, hoje isso é muito importante e hoje eu posso dizer que os policiais conseguem compreender esse grau de importância dessa ferramenta e conseguem utilizar de forma mais adequada possível no enfrentamento da criminalidade esse tipo de recurso. Então, eu percebo uma grande evolução por parte dos policiais e as ferramentas que a TecBiz representam, em especial o Cellebrite, né? A empresa Cellebrite, elas ofereceram uma parcela, uma contribuição muito importante nesse objetivo, considerando que qualquer área do Estado existe esse tipo de equipamento disponível para que os peritos realizem a extração de dados e, em um momento mais recente, em todos os departamentos de polícia judiciária também existem profissionais habilitados para operar essa ferramenta. Eu diria que, na minha concepção, uma das ferramentas mais importantes para a investigação criminal. Hoje, antigamente se falava muito, olha, a interceptação telefônica é muito importante, realmente é importante, ajuda bastante, mas agora a gente também não pode se esquecer dessa nova realidade, né, da extração dessas informações. Doutor Igor, só pegando um gancho, desculpa te interromper, mas de fato é uma mudança muito interessante. Antes, esse tipo de tecnologia era muito voltado para os departamentos de perícia. E isso, no processo e com o próprio desenvolvimento tecnológico, a gente vê a importância de colocar isso nos setores de inteligência, né? Então, assim, hoje a Polícia Civil de São Paulo, eu posso falar por São Paulo, hoje já dispõe disso em diversos setores de inteligência, o que é um avanço muito grande. Mas, na verdade, o parabéns vai para vocês, porque
eu percebo claramente que dentro da Cadepol e outras academias de polícia, o curso de investigação criminal tecnológica já é parte integrante do processo de formação, seja papiloscopista, seja investigador, agente, ou até mesmo delegado. Então, dentro do curso preparatório, perdão, do curso de formação dos delegados, já faz parte do processo de formação esse tipo de treinamento e capacitação tecnológica. Então, isso é de suma importância para quando eles saem da academia ou em processo de reciclagem, como pós-graduações dentro do processo de crescimento na carreira, terem a cadeira relacionada ao tema. Independente da tecnologia, TechBiz ou não, o conceito e a importância, eu acho que é um caminho, inclusive, doutor Igor, sem volta. Perfeito. Você está me ouvindo aí? Parece que cortou o teu som. Eu ouço perfeitamente. Ah, tudo bem. Realmente, isso é um avanço. É interessante que hoje, para que o policial, por exemplo, seja promovido, ele faz um curso na academia, o curso especial de aperfeiçoamento, né? Que é um curso que vai permitir eventual promoção desse policial. E geralmente existem matérias relacionadas com a inteligência policial, relacionadas com os meios eletrônicos, e não só quem pretende ser promovido. No mesmo sentido, para aqueles policiais que estão ingressando, como você mesmo afirmou, é o curso de formação dos policiais, eles são capacitados para também utilizar a tecnologia, tanto na área de inteligência policial, quanto na área de informática, quanto na área da investigação dos crimes cometidos por meios eletrônicos. E também, no momento mais recente, foi aprovado a criação da disciplina Investigação Criminal Tecnológica na Academia de Polícia, e inclusive eu tive a oportunidade, isso na verdade é um curso especial da Polícia Civil, e eu tive a oportunidade de visitar as principais cidades aqui do estado de São Paulo, capacitando os policiais nessa disciplina ofertada pela Academia de Polícia. Eu tenho falado que eu creio que eu tenho ido em todos os departamentos. Eu estou vendo aqui que o Jânio, né? O Jânio Cono, isso, grande professor da Academia de Polícia, coautor do Tratado de Investigação Criminal Tecnológica. Nós estivemos juntos lá em Presidente Prudente, trocando muitas ideias sobre esse tema, junto com outros grandes amigos, né? Walter, e outros colegas que eu admiro bastante. E isso foi importante porque essa troca de ideias, essa troca de informações ajuda muito no aprimoramento de todos, tanto de quem está assistindo a aula quanto da pessoa que está apresentando a aula, né? No caso, eu aprendi e tenho aprendido bastante com esses policiais. Então, isso demonstra todo o esforço da Polícia Civil do Estado de São Paulo, da Delegacia Geral, da Academia de Polícia, para que os policiais estejam preparados para utilizar a tecnologia no enfrentamento da criminalidade. Então, isso é uma preocupação e uma adoção de medidas concretas por parte da Polícia Civil aqui do Estado de São Paulo para que seja feito um enfrentamento adequado a essa nova criminalidade. Eu tenho falado bastante que hoje é imprescindível pensarmos em investigação criminal, de uma organização criminosa, por exemplo, ou uma investigação criminal mais complexa, sem que seja utilizada a tecnologia. Aproveito e te faço mais uma pergunta sobre o seu conceito de investigação 360, ou investigação em 360 graus, que você tem apresentado em algumas palestras e também escrito, produzido conteúdo nesse sentido, inclusive abordou esse tema no seu capítulo do livro. Se você pudesse falar um pouquinho sobre isso, seria legal. Legal, bacana. Esse conceito de investigação 360, a gente vem nesses anos dentro do escritório, né, e junto com os clientes, sejam eles inclusive privados, porque até para uma curiosidade, as pessoas não sabem muito bem, nós temos um pilar no escritório que ele é ligado a forças de lei, polícias, sejam estaduais, federais, exército, marinha, aeronáutica,
e entre outros ministérios públicos, e uma linha especificamente para o mundo corporativo, para apoiar no combate à fraude interna, corrupção empresarial, desvios de conduta, problemas laborais, tipo assédio moral, assédio sexual. E a gente esbarra em conceito de 360 num contexto mais amplo, onde a gente precisa de investigar múltiplas fontes. Lembra quando eu citei um dos desafios, que era a diversidade de fontes de informação? Então, citei os computadores, laptops, servidores das empresas. Falamos um pouco sobre smartphone, mas perceba que ainda falta uma série de elementos para serem potencialmente investigados. Vejam a importância hoje das câmeras de TV, esse circuito CFTV que nós falamos, grande parte da elucidação de crimes que acontecem em rua, as câmeras são utilizadas sim para poder acompanhar o movimento do suspeito. E digo mais, hoje a tecnologia disponível, doutor Igor, pegando nos sistemas de vídeo, para fazer reconhecimento facial. Então, a partir de uma base de rostos já conhecidos, se lança mão e tem acesso aos circuitos residenciais. Então, quando a polícia faz o trabalho, busca, a população colabora, é possível também fazer o reconhecimento facial. Então, seguindo na ideia do 360, computadores, enfim, já tinha citado, celulares, CFTV, a nuvem. Eu vou dar um exemplo aqui e claro, isso para que todo mundo que está aqui nos acompanhando, é um caso que teve publicidade, ele foi apresentado para toda a mídia, então não tem nenhum tipo de informação que eu não possa falar, que foi o caso da Marielle, quando as promotoras do Ministério Público do Rio fizeram e apresentaram um pouco do caso, isso foi noticiado, Globo, UOL, todos os grandes portais. Parte da informação que foi utilizada para ajudar, óbvio, foram uma série de elementos. Foram os dados em nuvem, foram os backups e os dados que foram provenientes da nuvem. Então, essa é até uma dica importante para quem é da segurança pública que nos ouve hoje nessa live. É possível fazer requisição, claro, com as devidas autorizações judiciais, enfim, dos dados provenientes da nuvem. O que é, por exemplo, um backup do iCloud para quem tem o Apple, ou backup do Google para quem tem um telefone Android. E finalizando, eu falo que os carros e os assistentes residenciais, nós chamamos isso normalmente na residência de internet das coisas. Esses assistentes, tipo o Alexa, o Echo, hoje tem alguns fabricantes que você fala, acende a luz, apaga a luz, sobe a cortina, desce a cortina. Os assistentes residenciais, por que não? Porque eles não podem ser mais um elemento no processo investigativo. E finalizando, para responder a sua pergunta, os carros. Perceba hoje os carros mais novos, todos eles, Igor, eles têm Apple CarPlay, Android Auto, eles fazem sincronismo de dados do telefone com o veículo. E uma série de elementos ficam armazenados. Carros um pouco mais modernos e com tecnologia semi-autônoma. Eu vou dar um exemplo aqui da Volvo. Eu sempre falo isso nas minhas palestras. Eu tive a oportunidade de fazer uma experiência com a Volvo num dado momento, no ano passado. E o carro, até 120 km por hora, ele acelera, ele freia e mais, ele faz a curva sozinho. Você tem que ter fé e crença que ele vai fazer a curva, mas eu pude experimentar na estrada. Bom, meu sotaque, eu sou de Belo Horizonte, mas eu moro em São Paulo. Eu fui de carro de São Paulo para BH, experimentei no parte do trecho da Fernão Dias. Eu tirei a mão do volante, o pé do acelerador e do freio. E o carro simplesmente reduziu quando tinha um obstáculo e fez a curva sozinho, respeitando a quilometragem máxima do assistente de direção autônoma. Bom, veja, se o carro hoje, em 2020, já se prepara para ser autônomo, em acidentes do futuro, o carro não vai ser alvo de perícia de investigação? Claro que vai. Lá dentro, assim como temos os celulares e computadores, os carros como Tesla. Vou dar um exemplo de um carro hoje bastante, enfim, comum nos Estados Unidos. São os carros... No Brasil já tem algumas unidades de Tesla, que é um carro 100% elétrico. Ele é basicamente um mega computador. Até a tela é um tablet super grande. Para quem já teve a oportunidade de ver, é muito interessante. E é um carro que hoje ele tem uma série de sistemas de controle. Então, ter acesso a esses dados, ele é, sem dúvida, um elemento importante para o futuro.
Então, investigação ou perícia 360 tem a ver com a capacidade de ter tecnologia, processo e pessoal capacitado para investigar qualquer tipo de dispositivo que for alvo da polícia, enfim, Ministério Público, qualquer agente que tem dentro da Constituição papel e a responsabilidade de investigação. Perfeito, isso mesmo. É muito interessante. Essa questão dos carros autônomos, por mais que pareça algo distante, cada vez mais vai fazer parte do nosso dia a dia também. Já faz parte. Então mas isso vai se tornar ainda mais frequente e isso vai se esbarrar em crimes e será necessário a extração de informações desse tipo de recurso. Realmente, a gente percebe que existe uma preocupação muito grande quando se faz o afastamento de um sigilo, por exemplo, e um dos aspectos da investigação criminal tecnológica, eu divido a investigação criminal tecnológica em alguns aspectos, né, como fontes abertas, novas modalidades de sigilo, inteligência cibernética, extração de dados de recursos, extração de informações de recursos tecnológicos, análise de vínculos, enfim. Mas um grande problema é que existe uma grande massa de informações e aquele analista de inteligência, ou o investigador de polícia, ou o delegado de polícia, aquele profissional da segurança pública, que vai analisar aquele conteúdo, ele terá muita dificuldade porque existe uma grande quantidade de informações e isso acaba dificultando a compreensão dessas informações, né? Eu queria que você falasse também um pouquinho, então, considerando esse problema do excesso de dados e a dificuldade para analisar manualmente isso, sobre eventuais soluções para esse fim e também como conduzir investigações com uma grande quantidade de fontes de dados, né? Como analisar isso, como sintetizar essa informação, como formalizar isso de modo que seja aproveitado de forma para que não ocorra, por exemplo, imagina você mandar um HD após o relatório final de um inquérito, manda para o Poder Judiciário um HD com 5 teras de informações, vários gigas, e uma dificuldade para análise desse conteúdo, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre como conduzir esse tipo de informação, esse tipo de investigação, quando se usa essa grande quantidade de dados e também uma grande quantidade de informações oriundas de fontes abertas, né? Até eventuais equipamentos e outros recursos que possam ajudar o trabalho do profissional da segurança pública. Muito boa pergunta, assim, agradeço. É um outro tema comum dentro das palestras. Enfim, eu tive a oportunidade, falando um pouco sobre a Polícia de São Paulo, eu tive a oportunidade de acompanhar com o Dr. Gustavo, né, o presidente da DPESP, e os outros diretores, e tive a oportunidade de ir a alguns DEINTERs, né, para quem está aqui na audiência, o DEINTER são os departamentos de polícia do interior. Então, eu tive com vários delegados, diretores do departamento, muitos investigadores, conversei bastante, ouvi bastante o pessoal da ponta. E é muito interessante, porque o relato ele é muito comum em todos os aspectos, que é Velasquez. Temos vários telefones e temos sistemas de controle, os sistemas de registro de boletim da polícia, sistemas de inteligência, sejam federal ou sejam estaduais. Então, o que me deixa feliz, assim, contente em colocar e compartilhar com você, doutor Igor, e todo mundo que nos acompanha, é que hoje, sim, já tem capacidade tecnológica de sintetização da informação. Ora, eu falei que são muitas fontes e muitos dados. Então, saiu do desafio e vamos encontrar agora a solução, ou pelo menos um caminho para a solução, né? Então, eu queria citar aqui 2 tecnologias. Vou tentar, claro, evitar aqui de fazer tantos merchans, mas não tem como fugir disso. Eu acho que esse é um ponto importante para as pessoas saberem na prática como funciona. Tá? A gente tem hoje algumas soluções, eu vou citar 2, só para a gente poder ser célere no nosso tempo, porque o nosso tempo também ele é finito. Primeira solução, uma solução da TechBiz, muito bacana, uma solução chamada Snap. Ela foi lançada ano passado, inclusive, quando o senhor citou o IACC, ela foi lançada exatamente nesse evento, um evento muito grande que a gente faz tanto com o Sindicato da Polícia de São Paulo, a Associação dos Delegados, assim como também o pessoal da DPF São Paulo, da Associação dos Delegados de Polícia Federal e também do Sindicato dos Delegados de Polícia Federal.
E, de maneira interessante, o produto ele foi lançado. Qual que é o grande objetivo dele? Reunir numa tela só capacidade de fazer conexões com fontes diferentes. Ora, se eu preciso de informações de Dark Web ou Darknet, enfim, é um termo talvez muito comum, Deep Web, que as pessoas veem, como buscar dados lá? Eu consigo, por exemplo, a partir de uma fotografia, descobrir quem é o perfil, qual é o Instagram, qual é a rede social daquele suspeito. Hoje já é possível, a partir de uma interface, com um rosto, uma foto, identificar Facebook, LinkedIn, Instagram, sem saber nada, somente o rosto, sem nome, sem nenhum tipo de dica. Então, a capacidade do Snap é integração de múltiplas fontes, leitura de dados de telefone, registro de quebra de sigilo telefônico. O senhor citou, por exemplo, o grampo e capacidade de interceptação telemática. Mas veja, quando você tem a colaboração das instituições como as telecoms, eles enviam os arquivos de registro. E isso ainda, em alguns lugares, é feito manualmente, uma análise das ligações. Imagina a capacidade de ter o Rafael, meu nome, saber, por exemplo, quais empresas eu tenho sociedade, quem são os meus sócios, qual é o meu perfil na rede pública, se eu tenho algum tipo de movimentação dentro da Dark Web e mais. Olha que interessante. No estado de São Paulo foi feita a integração com sistemas de segurança pública do estado de São Paulo. Por exemplo, um sistema de registro de boletim de ocorrência, de inteligência, sistemas como o Detecta, só alguns, estou só citando aqui alguns exemplos. Mais uma vez, eu falo porque também foi colocado isso a público dentro do evento. Então, a capacidade ela se dá dentro do Snap de conexões com fontes diferentes, numa interface só. Não é mágica, não, é tecnologia, a gente brinca lá no escritório, porque é impressionante. E muito no combate à lavagem de dinheiro, essa questão de laranja, quem são sócios da pessoa, a relação parentesca, ou parental, melhor, daquela pessoa, para saber, por exemplo, se a pessoa tem a esposa que é sócia, ela utiliza a empresa da esposa como laranja em uma operação. Então, isso já está à disposição, uma solução é Snap. A segunda solução, doutor Igor, chama da própria Cellebrite, você citou muito bem, chama Analytics Enterprise, que tem um viés muito bacana. Imagina numa apreensão que você tem 5, 10, 100, 200 telefones. Imagina você, em 2 cliques, saber quantos grupos de WhatsApp eu compartilho, por exemplo, aqui me acompanha minha esposa, né, a Sandra, quantos grupos de WhatsApp eu compartilho com ela, quantos grupos de WhatsApp eu compartilho, por exemplo, com o Igor. Imagina isso numa organização criminosa, você entender onde as pessoas estão situadas, os grupos, a quantidade de ligação, a quantidade de mensagens. E ele responde uma coisa que é muito interessante. Vou só dar 2 exemplos. Lembra daquela ideia do CFTV que eu falei anteriormente? É possível colocar dentro do Analytics da Cellebrite, inclusive todos os registros de câmera. Para ficar de maneira prática, imagine que eu tenho a base de dados com os rostos catalogados e o perfil biométrico do rosto de suspeitos, de pessoas que têm passagem, por exemplo. Eu posso comparar horas de vídeos com os rostos e identificar em qual segundo de um vídeo de 1 hora. Em qual segundo? Em um vídeo de 1 hora, o Velasquez aparece. Em qual segundo eu apareci? Sem nenhum tipo de intervenção humana. Tá? Ele encontra a pessoa ou as pessoas dentro do vídeo. Então, são só exemplos de utilização da tecnologia, 2 ferramentas, o Snap, que é uma solução da TechBiz, uma solução brazuca, que nos orgulha bastante, e uma solução israelense da Cellebrite para essa da informação e capacidade de integrar com sistemas que a polícia já possui, por exemplo. Né? Já tem uma série de informações. Então, juntar os dados é um desafio, sem dúvida, da tecnologia hoje ligada à segurança pública. Realmente, é um dos pontos mais importantes. Eu me recordo a primeira vez que eu fiz uma representação para um histórico de ligações feitas e recebidas, né, em uma determinada localidade, considerando as herbes. Uhum. Me recordo quando eu recebi aquela resposta, eu recebi, creio que 5 ou 6 arquivos diferentes, cada arquivo com pelo menos 40, 50 páginas, e cada página com aproximadamente 30, 40 ligações. Então você imagina como que eu faria essa análise a olho nu.
E quando eu ingressei na instituição, eu ingressei muito novo na Polícia Civil, eu tinha 23 anos, em 2004. Nesse momento, tudo isso ainda era algo não utilizado, era muito difícil as pessoas fazerem esse tipo de afastamento de sigilo, a chamada quebra de sigilo para alguns. E o que nós percebemos é que, com o passar do tempo, esse tipo de tecnologia passou a ser adotado pelos policiais, principalmente porque passou a existir uma maior capacitação deles nesse sentido. Uhum. E hoje eu tenho falado bastante que esses jovens que têm ingressado na academia de polícia, eles já ingressam com uma base relacionada com tecnologia muito avançada, e isso tem ajudado bastante, porque a partir do momento que eles vão ter contato, tanto com os policiais que têm um bom conhecimento de tecnologia, que não são tão antigos, e também em contato com aqueles mais antigos, que a tecnologia é um grande desafio, eles acabam ajudando bastante cada um desses policiais. Essa troca de informações, eu falo sempre que todo mundo sai ganhando. Tanto aquele policial antigo, tanto aquele policial que acabou de ingressar, quanto aqueles que já estão há um certo tempo. Então, isso aí é muito importante, isso aí tem feito bastante a diferença. Eu vou dar até um exemplo. Eu ontem recebi o contato com um aluno que está na academia, ele é programador e ele tinha uma ideia. Olha, eu tenho ideia de fazer um software com o objetivo de facilitar o trabalho da investigação e tudo mais, mas era mais voltado a afastamento de sigilo, né? Os modelos de afastamento de sigilo. Seria uma ferramenta que facilitasse, principalmente para o delegado de polícia que elaborasse aquela representação, para que ele conseguisse pesquisar mais facilmente os modelos e a aplicação desse tipo de recurso. Então a gente tem visto isso, temos visto cada vez mais policiais que estão ingressando e preparados para enfrentar até mesmo essa grande quantidade de dados. E antigamente eu observava policiais analisando, fazendo isso manualmente, né, tentando achar números de telefone, 500, 600, 700, 1000 números de telefone, ele tentando localizar manualmente aquele telefone, né, imprimindo todo aquele conteúdo. E a partir do momento que vão existindo soluções que otimizam esse tipo de análise, isso aí sem dúvida, um ponto muito positivo para o incremento do enfrentamento da criminalidade. Sem dúvida alguma. Deixa eu fazer outra pergunta relacionada com quais são as fontes de dados que você considera mais importantes para que os policiais fiquem atentos durante uma investigação? Excelente pergunta. Assim, até corroborando um pouco com as estatísticas que eu citei aqui do relatório da Cellebrite, de fato, ainda o número 1 é o telefone. Então, em qualquer busca e apreensão, para todos os colegas que aqui acompanham a gente, delegados de polícia, agentes de lei, peritos, o telefone, ele hoje é o grande artefato tecnológico a ser coletado nas residências, aonde for feita a busca e apreensão, até mesmo em flagrante. O telefone, sem dúvida, ele é um grande aliado. E, assim, uma coisa importante, para aqueles que acham que não tem problema, é só não passar a senha que a polícia não abre. Lê do engano. Não vou entrar em detalhes, mas assim, saiba que existe tecnologia que faz o desbloqueio do telefone. Então, assim, claro que se dentro da operação o policial conseguir a senha mais próximo possível dentro da própria busca e apreensão, numa colaboração da pessoa que eventualmente está sendo investigada, ótimo, perfeito. E não conseguindo, ótimo, perfeito também. É possível fazer esse desbloqueio. Então, a tecnologia, esse é um elemento super importante. Na minha visão, é o telefone. Dicas básicas, como colocar o telefone em modo avião, para evitar que remotamente a pessoa faça o reset, né? Que é o apagar os dados remotamente, ou avise alguém para poder fazer esse tipo de deleção de dados. E a partir do telefone, olha que interessante, doutor Igor, o telefone ele é só a porta de entrada para os dados. Agora, a gente fala, por exemplo, pelo Instagram. Assim como o senhor também não digita a senha ao entrar no Instagram. Simplesmente clica no ícone, ele carrega
e atualiza o feed, atualiza a timeline dos amigos e colegas que postam coisas, Facebook, Instagram. Imagina a capacidade de a gente capturar a credencial do suspeito no telefone e ter acesso à informação, claro, com todas as autorizações e toda a parte jurídica suportando, é possível. Então, o telefone ele é só o portão de entrada para os dados. Então, de maneira objetiva, telefone. Claro que computadores, CFTV também são elementos importantes, mas se for o mais, busca o telefone. Ele sabe muito sobre todos nós. Realmente, toda a vida da gente está lá. Né? É interessante, desculpa te cortar, que o telefone, ele hoje se transporta por telefone, Uber, Cabify e outros apps. Hoje se comunica WhatsApp, hoje se marca relacionamento, Tinder e outros apps de relacionamento. Então, hoje se pede comida, a gente vive agora momentos de Covid e de isolamento social. Imagine a importância do telefone e vamos sair com que quantidade de informações dessa quarentena nos próprios telefones. Ele vai saber muito mais sobre a gente ainda. Então, assim, o telefone, não tenho dúvida que é o número 1 dentro do processo. Eu aproveito para falar, para o pessoal que tiver pergunta para fazer, na tela, no canto, na parte inferior da tela, vocês vão perceber que tem um sinal de interrogação dentro de um retângulo, né? Qualquer pergunta que vocês tenham, coloque nesse ponto de interrogação, porque isso é muito interessante, porque é possível compartilhar a pergunta, colocar na tela para que todos vejam a pergunta. Então, qualquer dúvida, qualquer pergunta, qualquer questionamento, a sugestão nossa é nesse sentido. Eu acabei conseguindo, estou transmitindo tanto pelo Instagram quanto pelo Facebook, né? Então, estamos nessas duas redes sociais. Tem falado também sempre que depois de alguns dias eu costumo carregar essa conversa tanto no nosso canal do YouTube quanto nas redes sociais, como o Facebook e tudo mais. Mas realmente é isso. O celular ele é muito importante. Ele tem muitas vezes informações armazenadas e a extração dessas informações, isso ajuda bastante a investigação. Por outro lado, quando eu penso em informações que estão armazenadas na nuvem, na minha concepção, o celular ele se torna um mero portador de credenciais, considerando a grande quantidade, né, de informações que estão na nuvem, ainda muito mais informações. Então, por isso que sempre é feito, eu tenho adotado os dois procedimentos, tenho recomendado que seja realizado tanto o afastamento de sigilo relacionado com a extração de dados do telefone e extração de informações decorrentes da utilização dessas credenciais, isso notoriamente mediante a ordem judicial, claro, mas também que seja feita uma representação diretamente para as empresas, para que aquelas empresas elas informem o que está armazenado quanto aos alvos nos casos que não é possível apreender o celular. Sendo possível apreender, pode ser com um caminho que já seja suficiente a extração de dados do telefone e, com base também nas credenciais que estão armazenadas no telefone, a extração das informações que estão nas nuvens, sendo que isso é uma das possibilidades. O próprio Cellebrite, o UFID, por exemplo, pode realizar esse tipo de extração. Agora, não sendo possível, muitas vezes, parte para o segundo aspecto, que é a representação perante o Poder Judiciário para que autorize esse contato direto com as empresas, Facebook, Google e outras empresas, para que apresentem essas informações. Muito interessante. Uma outra pergunta também que é muito comum, eu falo que toda semana alguém me pergunta, ou a pessoa costuma fazer a seguinte afirmação: eu gosto muito de tecnologia, eu quero conhecer mais, eu quero aplicar mais isso na investigação criminal, eu quero fazer algum curso, eu quero estudar livros sobre isso, eu quero conhecer sites, o que você me indica? Então, nesse sentido, eu queria perguntar para você quais são as indicações suas para aquelas pessoas
que querem se capacitar, né? Aqueles policiais que querem se tornar mais capacitados e atualizados em relação à aplicação da tecnologia, das novas tecnologias na investigação criminal. Ótimo. Também uma pergunta que ela é sempre comum dentro das minhas andanças aí pelo Brasil. Hoje, a gente tem cliente em todos os estados, né? Assim, a Polícia Judiciária de todos os estados são clientes da TecBiz, então essa pergunta é muito comum. Eu acho assim, um dos caminhos é entendimento básico de computação. Pelo amor de Deus, não é o caminho de fazer um curso de computação, mas entender um pouco, né, sobre informática. Então, como introdução, essa informática básica, mas aí buscar capacitações mais especializadas. Eu vou te dar 2 exemplos de cursos formais. Em São Paulo, você tem universidades que têm pós-graduação em forense digital. E é um caminho muito bacana, porque você acaba fazendo um curso, uma especialização, e hoje ela é aberta tanto para o mundo corporativo quanto para as agências de força de lei brasileiras. Você pode, então, fazer um curso de forense digital. E isso é um negócio interessantíssimo, porque te dá capacidade, naturalmente, de conseguir cursar a pós-graduação, aprender o que tem de novidade e depois de aplicar no trabalho no dia a dia. Então, um caminho, uma pós-graduação em forense digital. Eu queria citar até cursos gratuitos, tá? Assim, e depois vai ter um bônus no final. Isso que eu vou falar, depois do bônus, vai ser somente para quem aqui é agente de segurança pública, policial, seja estadual, da judiciária estadual ou federal. Mas a gente falar do bônus, deixa eu falar um pouquinho sobre 2 exemplos. Um deles é o Coursera. O Coursera é um site que tem uma série de treinamentos de universidades internacionais e brasileiras que são gratuitos. E lá dentro tem curso de combate ao ciberterrorismo, de cibersegurança. Então, são cursos gratuitos, o Coursera online, e com a possibilidade de você cursar sem nenhum tipo de custo. E o Udemy, que é uma outra universidade online, também tem cursos de forense digital a R$20, R$25. Claro, pessoal, são cursos introdutórios, mas naquele caminho, doutor Igor, de começar a entender o conceito, de fato, ele é um ótimo caminho de entrada, né? E aqui, para o nosso público, para todo mundo que já tem hoje, por exemplo, o UFIT da Celebrite, é um exemplo de uma tecnologia especificamente, coloco aqui à disposição para poder fornecer o treinamento online, sem custo, assim, introdutório, naturalmente, da tecnologia para todos os policiais que estão aqui nos acompanhando, sejam delegados, investigadores. É possível, sim. Depois eu posso colocar o meu e-mail dentro dos comentários, se eu puder colocar depois. Fico à disposição em fornecer o treinamento sem custo para todo mundo que for de segurança pública, comprovadamente, óbvio, o curso online sem nenhum tipo de custo. Então é o bônus que fica aqui, capacitação já na tecnologia que hoje é mais utilizada pelas forças de segurança pública. Então, cursos de informática, pós-graduações, cursos online e, eventualmente, empresas como a TecBiz e empresas de tecnologia para inteligência e tecnologia policial. A gente tem aí algumas disponíveis. Mas a TecBiz está à disposição de todos vocês. Na sua opinião, qual que é o futuro da tecnologia aplicado na investigação criminal tecnológica, né? O que você vaticina, o que você prevê nesse sentido? Puxa, que responsabilidade, né? É difícil discutir um pouco de previsão, mas assim, eu tenho pistas em alguns caminhos, inclusive em algumas lives de alguns colegas autores, coautores conosco no livro, mas eu entendo que a tecnologia ela vai para um caminho de inteligência artificial, então é um caminho sem volta, a inteligência artificial, sistemas autônomos. Eu citei o do veículo, mas hoje existe capacidade de fazer sistemas autônomos em uma série de aplicações. Então, eu entendo, que inteligência artificial, machine learning, né, o aprendizado de máquina, colocando em português, seja um caminho importante para começar a ter uma análise preditiva dos crimes, né? Imagina um cenário, não sei se o senhor lembra, ou quem nos acompanha, do Minority Report, que existia uma análise preditiva, né, assim, do crime. Então, essa possibilidade de chegar no momento que, baseado em comportamentos,
a gente consiga reduzir criminalidade, isso é um elemento importantíssimo, né? Então, assim, a partir de comportamentos ou de movimentos de pessoas suspeitas, prever que algum crime ele vai acontecer. Então, esse mix de inteligência artificial, claro que ainda é um caminho muito tímido, ainda são anos de implementação, mas hoje, olha que interessante, na cidade de São Paulo, as câmeras, enfim, de trânsito, elas já fazem o OCR, né? Ou a leitura das placas. Por exemplo, a aplicação de multa em rodízio. Eu falo que hoje a grande maioria das multas de rodízio, elas não são dadas pelos agentes, pela CET ou pela Polícia Militar, mas sim pelas câmeras inteligentes que reconhecem que a sua placa naquele dia não pode rodar. Eu dei um exemplo simples só para a gente poder ilustrar, mas um caminho futuro é um caminho de Big Data, capacidade de junção de múltiplos dados, de múltiplas fontes, inteligência artificial e aprendizagem de máquina ou machine learning. Então, assim, a integração desse tipo de tecnologia vai trazer uma polícia mais inteligente, né? Uma polícia com mais precisão, com mais prevenção do que, de fato, a reação, né? Então, assim, imagina uma série de crimes que eles podem ser evitados ou podem ser minimizados com a inteligência artificial. Desde de crimes hediondos, como estupro ou pedofilia, até mesmo crimes de grande potencial ofensivo, assassinato e coisas do tipo. Então, entendo que essas são as tecnologias do amanhã. Realmente, não dá para fugir disso. Por isso que é tão importante a participação dos policiais civis, a especialização nessa área, a participação nesses acontecimentos, a busca do aprimoramento e da adoção desse tipo de recurso no dia a dia da investigação criminal. Não dá para escapar disso. Eu tenho falado que isso tem sido... quanto mais a tecnologia ela faz parte do nosso dia a dia, mais também mais tem pessoas que deixam evidências de crimes de forma que pode ser coletada adequadamente por intermédio da tecnologia, e também mais os policiais civis eles devem utilizar esse tipo de recurso. Então, por isso que não dá para pensar em um cenário diferente. Perfeito. E o aprendizado de máquina tem sido um tema recorrente também, e muito bom. Quero te fazer uma outra pergunta relacionada com cadeia de custódia. Recentemente foi aprovado o pacote anticrime, foram feitas alterações, inclusive no Código de Processo Penal, e foi criado uma parte específica sobre a cadeia de custódia, né? Detalhando algumas questões. Isso é uma preocupação para qualquer policial que quer trabalhar na mais absoluta legalidade, quer dormir tranquilo, né? E quer prestar o melhor serviço possível. Até antes de te perguntar sobre isso, só um detalhe: eu estou vendo que o delegado Wagner Carrasco está participando, também é um dos coautores da obra, o delegado titular da Delegacia Antipirataria, já esteve aqui no Conversa com Autores. Um abraço, né? Delegado Wagner Carrasco, um grande amigo, grande irmão nosso. Mas, enfim, voltando para a pergunta, quais são os cuidados importantes para que seja preservada a cadeia de custódia? Ótima pergunta. Outra pergunta comum também. Como você mesmo citou, Igor, o pacote anticrime, a 13964, promulgado, acho que dia 24 de dezembro, tem especificamente o artigo 158, que ele trata especificamente cadeia de custódia. Então, a importância tanto dos investigadores, das equipes de operação em campo e dos peritos, quando eles acompanham também a busca e apreensão, em garantir essa cadeia de custódia. Então, em garantir, basicamente, que vai haver legalidade durante todo o processo, então, desde a identificação das evidências em campo, até mesmo o trabalho de investigação e perícia, você garantir que a evidência ela não foi manipulada de maneira inadequada e garantir juridicamente que essa blindagem, né? A gente fala que a blindagem jurídica é para garantir que a prova ela pode ser levada em juízo. Então, você seguir de maneira adequada todos os ritos legais. Então, o artigo 158B, 158A, ele trata exatamente disso dentro dessa lei do pacote anticrime.
Então, é importante para todos os agentes públicos de segurança, investigadores, delegados, se atentarem e se atualizarem na legislação para evitar de incorrer em ilegalidade ou incorrer em algum tipo de manuseio incorreto da prova e lá na frente, em juízo, isso ser descaracterizado e a prova perder a validade. Imagina um trabalho feito de 3, 4, 5 meses. A gente tem um WhatsApp comprovando uma transação bancária, por exemplo, em lavagem de dinheiro ou questões relacionadas a crime contra a vida, uma fotografia. É muito comum as pessoas filmarem em algumas cenas. Puxa, uma prova contundente, uma prova cabal no processo é descaracterizada. Por quê? A questão legal ela não foi seguida. Então, fica a recomendação para atualizar, para entender um pouco mais sobre essa lei, o pacote anticrime. O artigo 158 ele trata exatamente disso, tá? De cadeia de custódia. Vamos evitar de perder a prova lá na frente ou perder a prova dentro do processo, que às vezes é uma prova importantíssima, tá? Realmente. E é interessante que o policial, se ele não se atém a isso, além dele correr o risco da sua investigação não se tornar totalmente infrutífera, daquelas informações não poderem ser utilizadas adequadamente, né? Além desse risco, existe o risco até mesmo dele incorrer em crime, como, por exemplo, o crime de abuso de autoridade, dependendo do que é feito, dependendo daquilo que for apurado. Então, o policial ele tem que tomar mais cuidado, ele tem que redobrar os cuidados, garantindo que aquele tipo de informação seja preservado, aquela evidência que eventualmente tenha sido coletada tenha sido adequadamente preservado pelo policial. Então, isso é realmente uma questão muito importante, uma questão muito relevante, e não podemos nos olvidar desse aspecto. Continuando, eu quero te fazer também a seguinte pergunta: como começar na carreira ou quais são as competências necessárias para que se trabalhe com tecnologia forense? Bacana. Outra pergunta comum, fazendo um gancho até, doutor Igor, na pergunta relacionado ao como começar, cursos, o senhor citou algumas pós-graduações, eu citei outras, livros. Acabou que eu queria citar, foi até interessante, tem um filme que eu recomendo, chama A Lavanderia. É um filme que está no Netflix, com vários atores assim super renomados, Meryl Streep, Antônio Bandeiras, assim, outros hollywoodianos, que é um filme interessantíssimo, que ele traz um caso chamado Panama Papers, de offshore, para quem quer entender um pouco sobre lavagem de dinheiro, mecanismos e como que é feito o combate à lavagem de dinheiro. Esse filme, ele é fenomenal. A Lavanderia, está no Netflix, está disponível o filme. Mas voltando na questão da pergunta, que foi colocada sobre competência, então essa base jurídica é importantíssima, uma base de tecnologia, isso ajuda bastante. Então, para pessoas que aspiram às carreiras jurídicas, investigadores, promotores, juízes, enfim, agentes, delegados, eu acho que, além da base jurídica, que é o pré-requisito para ingresso na carreira jurídica, também esse complemento de pós-graduações relacionadas à forense ou relacionadas à investigação criminal tecnológica. E de competência, eu falo que sempre a principal é o coração aberto, sabe, doutor Igor? Está disposto a aprender. Eu sou também, como o senhor, sou professor de diversas instituições de ensino, de pós-graduação. Eu dou aula há pelo menos 15 anos. Eu falo que conhecimento nunca é demais e não ocupa espaço. Então, se a gente está aberto a aprender, a estudar e a correr atrás, isso a gente consegue desenvolver a competência. Então, a competência número 1 é a abertura para o novo. É a abertura para aprender, a entender que o que muita gente está de fora da polícia, né, doutor Igor? Enfim, eu não sou policial, mas eu vivo o mundo da polícia diariamente. Acha que eu vou entrar, vou só atirar, vou ter o meu revólver, a minha arma, ou armas diferentes. O meu trabalho vai ser basicamente fazer incursões, investigações. Mas tem um trabalho muito grande de inteligência que precede esse ir lá na porta e chutar a porta e pegar o bandido, meio esses filmes americanos, né, que a polícia, como a SWAT, coisa do tipo, que é sempre essa polícia muito intensiva nas suas ações, e elas, de fato, isso existe e é necessário, mas além de, naturalmente, saber atirar, é importante desenvolver outras competências para trabalhar principalmente com a criminalidade organizada.
entender os mecanismos, entender como funciona essa criminalidade organizada. Então, abertura para o novo, buscar conhecimento, livros, pós-graduações, entender como que o mercado, empresas como a TechBiz, né? Estou dando exemplo da minha empresa, enfim, mas o que elas oferecem de tecnologia e dispõem para poder desenvolver. Então, a competência básica é a abertura para o novo. Eu acho que essa é o grande divisor de águas. E entender que quem aspira à carreira jurídica não vai só trabalhar com juridiquês e questões técnicas do direito, mas sim envolver tecnologia para descobrir mais rápido quem fez o quê e, principalmente, não só descobrir, né, doutor Igor, mas se puder prevenir para que não aconteça feminicídios, estupros, abusos infantis, homicídios. E isso, sem dúvida, a gente tem uma sociedade melhor, mais justa e mais segura. Realmente, esse é o caminho comum do mesmo ponto de vista. Eu me recordo que há pouco mais de 10 anos eu falava para as pessoas a questão do drone, né? A questão da utilização de drone. Eu falava que um dia o drone ia ser vendido comercialmente, porque o valor ainda era muito maior. Hoje é um valor alto, mas há alguns anos já era assim. 10 anos, um pouco menos de 10 anos. Já era um valor muito alto, ainda mais alto. E nós falávamos nas aulas que chegaria um momento que o drone seria utilizado para criminosos praticarem delitos e também um dia seria um importante aliado das polícias dentro das suas atribuições constitucionais. A polícia militar fazendo seu trabalho preventivo com drones, a polícia civil fazendo todo o trabalho investigativo, de policiamento preventivo especializado, corpo de bombeiros, defesa civil, órgãos de fiscalização como Receita Federal, né? No início isso era um pouco absurdo para muitas pessoas que ouviam. Eu fui até, vários colegas falaram, olha, isso é absurdo, nunca vou usar um drone para investigar um crime. Alguns anos se passaram, hoje já se percebe drone sendo utilizado, por exemplo, para a prática de crimes, assim como drones sendo utilizados pelas polícias. Isso é uma ferramenta muito importante e isso é um exemplo de como essas ferramentas podem auxiliar tanto a investigação quanto o enfrentamento de crime. Muitas vezes o policial ele não é exposto a partir do momento que você coloca um drone. Vamos imaginar um drone pequeno que possa ingressar dentro de uma casa, dependendo do tipo de drone, ele é possível para a aplicação desse tipo de recurso em um ambiente confinado. Então é muito mais seguro um drone ingressar em uma residência para o cumprimento de um mandado de busca e apreensão, tendo certeza que naquele local não tem uma pessoa já armada, uma pessoa esperando, né? Ou ele vai ingressar, dependendo do quintal, vai saber o que tem naquele quintal, rotas de saída e tudo mais. E até mesmo antes, né, na etapa prévia da atuação em campo da polícia civil, é possível a utilização desse tipo de recurso. E no momento que isso é feito, muitas vezes se evita que um policial venha fazer isso e venha colocar sua vida em risco. Eu me recordo em um curso que eu fiz, um curso fora do país que eu fiz na área de drones, que a primeira aula, um professor, ele começava a aula seguinte, todo mundo aguardando iniciar, ele falou, a aula vai começar, e de repente, pela janela entrava um drone, passava a filmar os alunos, nós éramos filmados, e esse drone ia para um ambiente contíguo àquela sala, onde tinha um indivíduo encapuzado com uma arma de fogo, e na verdade era uma arma de fogo com festim. E ele disparava do nosso lado, todo mundo assustava, parecia. Detalhe, e transmitindo isso na tela, né? Então a gente estava vendo o drone nos filmando e depois indo para o local uma pessoa encapuzada, né? E aí ele atirava e o controlador do drone ele dava uma opção para que aquele drone ele fizesse dois saltos e depois ele descia rapidamente como se tivesse caído. E aí ele começava a aula. Isso poderia ser, ele falava, nem necessariamente um criminoso, mas a preocupação era terrorismo. Então ele falava, poderia ser um terrorista, né? E ele poderia ter tirado a vida de um policial.
Então, isso é um exemplo. E o outro aspecto que é interessante falar também, um outro exemplo, que hoje o cidadão, o policial, o investigador, muitas vezes ele fica lá na sua sala, né, no seu computador, investigando aquele crime, e ele consegue esclarecer o crime, e muitas vezes ele vai precisar sair daquele ambiente apenas em uma eventual atuação em campo, no momento que os policiais vão cumprir o mandado de busca e apreensão na residência do criminoso, e tudo isso baseado em ferramentas tecnológicas, baseado em fontes abertas e em recursos tecnológicos, como aqueles oferecidos pela TecBiz ou por outras empresas do gênero. Que bacana, então, isso é muito importante, legal. E realmente esse que é o caminho, né? Então, pessoas como você que disseminam conhecimentos sobre a utilização da tecnologia no enfrentamento da criminalidade, vocês contribuem de forma muito exageradamente, vocês contribuem para a pacificação social, que é o sonho de qualquer policial, que é o grande motivo de qualquer policial trabalhar no dia a dia do enfrentamento da criminalidade, é buscar uma sociedade com mais segurança pública, com mais paz social. Isso é o que todos nós pleiteamos. Então, muito legal. Eu vou fazer até diferente, eu vou me despedir e vou deixar para você se despedir e encerrar esse bate-papo. E já te agradecendo por tudo, pela amizade, por tudo que eu tenho aprendido também eu que agradeço. com você. Não, que é isso. Por você também ser um dos coautores do Tratado de Investigação Criminal Tecnológica. Estamos com outros projetos em andamento, alguns outros livros publicados, inclusive. Sem spoiler, sem spoiler. Realmente ele é um dos coautores de uma próxima obra aí que será lançada em breve. E eu queria te agradecer bastante por tudo isso, agradecer também ao pessoal que participou. Tivemos que dividir, né? Depois de 1 hora, tivemos que começar uma outra conversa, um outro episódio do Conversa com Autores, sendo que eu depois vou editar, juntar toda essa conversa e vou publicar tanto no nosso canal no YouTube quanto no Facebook. O pessoal pode pesquisar o meu nome, vocês vão encontrar os vídeos. O professor Rafael é o 8º convidado do Conversa com Autores e foi um prazer muito grande essa conversa agradável e também muito produtiva. Então, muito obrigado. E agora eu deixo as palavras com você, né? Que Deus te abençoe e abençoe todos os outros amigos e amigas que estão participando. Muito bom, Igor. Obrigado. Eu agradeço, na verdade, é uma honra falar com o senhor. Eu aprendo bastante, né? Você, mais do que profissionalmente, é um colega. A gente teve a oportunidade de encontrar em São José. Sempre que está em São Paulo, a gente se encontra. Eu tenho grandes amigos na Polícia Civil de vários estados, mas especificamente na Polícia Civil de São Paulo, onde eu moro. Eu tenho grandes amigos delegados, investigadores, agentes. E para mim é uma honra, mais uma vez, participar. Agradeço assim, a participação de vários colegas lá do escritório, meus sócios, os funcionários, a minha família, né? Muitos e muitos amigos, ex-alunos, atuais alunos. Então é um universo muito bacana de pessoas participando, colegas que ajudam a segurança pública brasileira. O professor Jânio citou um caso que a gente deu um apoio operacional na operação Voo de Ícaro, que a TecBiz teve uma atuação pequena. E o nosso trabalho é esse. Eu falo que eu saio de casa todos os dias, Igor, com a missão de tentar fazer esse país um lugar melhor. E sem demagogia, claro, cada um do seu jeito, cada um fazendo o trabalho que lhe foi concebido, uns ajudando na linha de frente do Covid, nos hospitais, na batalha do dia a dia. O senhor e toda a Polícia Civil do Estado de São Paulo atuando dentro dessa pandemia, no arré do pé, em 1 segundo nessa luta. E saiba, Igor, a gente ombreia a mesma luta. A gente está do mesmo lado. Se eu não sou um agente público, enfim, sou empresário como equipe que tem a mesma missão, em tornar esse país um lugar bom. Tenho filhos, o senhor tem filhos também, a gente sabe, né? Que país que a gente quer deixar para essa turma que está vindo, né? Minha filha tem 4 anos. Como que vai ser o nosso Brasil daqui a 15, 20, 25 anos, quando eles se tornarem os adultos, né? Então, se eu puder passar junto com a minha equipe, os sócios,
por esse mundo, deixar esse país um lugar melhor, eu não tenho dúvida que eu cumpri a minha missão enquanto cidadão, enquanto alguém que quer o melhor para o Brasil. Então, agradeço também, agradeço a todo mundo que participou, as pessoas que interagiram, foram várias interações, enfim, que foi de suma importância para a gente conseguir construir uma live que foi muito bacana. Eu acompanhei a live dos outros autores, vou acompanhar as dos autores restantes. Temos projetos juntos, né? O Igor citou. Vamos fazer alguns trabalhos. Segundo semestre, espero ter novidades em conjunto. Bom, e mais uma vez agradeço o convite para o livro. Pessoal, olha, vale a pena, não é só porque eu participei, mas são autores altamente renomados. Tem autores da Espanha, da Colômbia, de Portugal. Então, assim, é um livro, num futuro possível até mesmo, de ser lançado em outras línguas para países que têm interesse, naturalmente, em saber como o Brasil trabalha. Eu sei que a gente, às vezes, tem uma sensação de insegurança, mas eu vou te falar, a gente é muito bem equipado. A Polícia Civil de vários estados, vou pegar a Polícia Civil de São Paulo, é muito bem equipado, faz um trabalho muito bacana, e eu sei a complexidade, né? A gente vive numa cidade de mais de 11 milhões de pessoas. Não é simples combater o crime num local como esse, então eu só tenho uma coisa para te falar. Obrigado. Obrigado por ser não só um policial, mas um cidadão de bem. E do meu lado aqui, eu só agradeço a minha família, amigos, sócios, funcionários por uma noite agradabilíssima. Tá? Muito obrigado, Igor. E até a próxima. Estou à sua disposição. Beleza.